E aí, pessoas, estamos de volta com mais um Colabora Makers, nesse momento bem doido que a gente está vivendo aqui no Brasil e no mundo todo. E dessa vez a gente chamou Bernardo Mendonça para trocar uma ideia com a gente. Ele é do Fab9 Melbourne, um Fab Lab lindo que tem em Melbourne, lógico, e que tem feito experiências muito bacanas com educação maker, com realizando maratonas makers também, assim como a gente faz aqui em Recife. E a gente vai trocar uma ideia hoje sobre essa história, sobre como é que você junta a gente para resolver problemas relevantes. E aí, Bernardo, tudo bom, meu irmão? Como é que estão as coisas por aí? Fala, Edgar, beleza? Por aqui estamos naquela, né? Enfrentando o que Estamos tem que naquela, né? enfrentar. Desafios diferentes, mas acho que o sentimento é bem universal, né? Assim, de ansiedade e tendo que enfrentar essas dificuldades aí que foram impostas, esses fatores externos que a gente está tentando controlar sem muito controle, né? Mas É estamos nessa. engraçado. É engraçado que a gente vem falando muito sobre transformação digital nos últimos anos. E essa experiência que a gente vem vivendo nos últimos meses pegou de surpresa até quem vinha falando sobre transformação digital. Porque aqui no Fab Lab Recife, a gente teve que Uhum. acelerar vários processos para adaptar nossos conteúdos para esse cenário que estamos vivendo. E vocês por aí também estão numa pegada parecida, né? Pois é, velho, porque assim, acho que faz tempo você, eu também, muita gente vem falando que ser digital é necessário, né? Que já é quase um commodity, assim, você falar com uma empresa de tecnologia, né? Porque se você fala com uma empresa de transporte ou de habitação, no fim das contas, você fala de um Uber, um Didi, um Airbnb, vai ser uma empresa de tecnologia, né, velho? Então, a gente se achava empresa de tecnologia, a gente se achava uma empresa total digital, mas aí quando o bicho pegou, quando o cinto apertou, a gente viu quantas fichas a gente colocava na necessidade física da coisa, entendeu? Principalmente sendo um espaço maker, né, velho? Sendo um makerspace, no caso vocês um Total. Fab Lab, a gente é um makerspace privado, mas assim, em uma semana a gente tomou um choque de que toda a nossa renda, todos os nossos membros não podíamos acessar o nosso espaço, tá ligado? A gente não podia mais manter as aulas que a gente tinha, e a gente tinha conteúdo digital, tinha vídeo, mas e aí? Esse vídeo não é consumido do mesmo jeito, entendeu? Se ele não está otimizado para o consumo de uma pessoa que está em casa. Então, assim, no fim das contas, a gente tinha uma presença digital, mas essa presença digital não era necessariamente otimizada para o consumo, entendeu? Então, só o ser digital por si só, no fim das contas, é necessário, mas assim, como é que você utiliza esse meio para comunicar o que você tem que comunicar, ou principalmente para manter essa educação maker no passo que ela estava tendo antes dessa pandemia acontecer, né? Pois é, você falou que ter uma presença digital é bem diferente de ser digital. Com a gente era a mesma coisa. A gente tinha uma presença muito bacana, produzindo conteúdos. O próprio canal Maker é uma referência Uhum. nesse sentido. Só que a gente vinha há 2 anos desenvolvendo nosso primeiro curso online e a gente lambendo, porque a gente tinha muitas dúvidas se a gente conseguiria trazer a experiência tátil e física do maker, que é óbvio que essa experiência é fundamental, para o ambiente online também. Né? E é importante destacar que educação online não é EAD. Uhum. Não é você botar um quadro branco no fundo de uma tela e rabiscar ele todinho, não é verdade? E a gente vem nesse esforço, nessa brincadeira aí de descobrir como se comunicar com essa galera remotamente. Isso tem sido um desafio muito bacana. E dentro desse universo todo da atuação dos Fab Labs pelo mundo, tem um Uhum. que eu acho que não tem jeito, Bernardo, que é a danada da Makeathon, ou do Hackathon Maker. É muito Uhum. difícil, eu acho que é impossível, pelo menos com as informações que a gente tem hoje, com o tanto de quebrar-cabeça que a gente já exercitou nos Uhum. últimos meses, eu acho que é muito difícil você materializar remotamente uma experiência rica como a das maratonas. Conta para aí como é Uhum. que tem sido para vocês a experiência Tom, que é uma coisa mais linda, que inclusive eu gostaria muito de trazer para cá e de repente fazer Uhum. ao mesmo tempo Recife, Melbourne, numa experiência Uhum. dessas. Conta um pouco para a gente, velho. Então, Edgar, é isso mesmo, velho. É justamente aquele ponto da diferença entre uma presença digital e um meio digital sendo utilizado para um processo educativo, entendeu?
é justamente o fato de que, por exemplo, uma apresentação, sabe? Isso que a gente está fazendo aqui agora, a gente podia estar num palco e ter 50, 100 pessoas sentadas assistindo a gente falar e essa é uma experiência massa, entendeu? Mas, por outro lado, você também consegue ter essa presença, utilizar isso através do meio digital de vídeo e outras pessoas podem consumir também. Inclusive, é muito mais escalável, né? Você pode replicar isso muito mais do que simplesmente uma apresentação física. Então, isso faz sentido. Mas, por exemplo, como é que você vai trazer a experiência tátil, entendeu? Então, o que você estava dizendo que educação à distância é diferente de um ensino remoto, tem diversos pontos que são tocados aí, entendeu? E essa questão do Mecaton, velho, primeiramente, o Mecaton existe para resolver um problema complexo, entendeu? Então, quando a gente fala de problemas complexos, feito, por exemplo, mudança climática, a pandemia que a gente está vivendo agora, ou no caso do Mecaton, tecnologia assistiva, são problemas bem complexos, entendeu? Que tocam diversos assuntos que vão requerer diversos profissionais de áreas extremamente diferentes, entendeu? E, na minha opinião, pelo menos, um problema complexo só pode ser resolvido através de um processo holístico de resolução do problema, entendeu? No sentido de que não dá para você ter uma abordagem totalmente reducionista e resolver aquele problema somente com abordagem reducionista, entendeu? Uhum. A abordagem reducionista vai te dar o processo de análise, ou seja, vai te dar as pecinhas para você construir alguma coisa, mas você precisa ter uma abordagem holística para ter o processo de síntese, entendeu? De juntar aquelas pecinhas e construir uma coisa diferente. E no caso de Mecaton, isso se traduz num processo de que diversos profissionais de áreas diferentes vão estar se encontrando num processo quase que aleatório, não é aleatório porque eles assinaram e tiveram que escolher, estar ali, mas assim, pessoas que normalmente não iam se bater no corredor de universidade, ou que não iam trabalhar na mesma empresa, entendeu? Se você pode ter uma pessoa que é, sei lá, um geógrafo, um microbiologista, um designer de produto e um engenheiro aeroespacial trabalhando no mesmo projeto, entendeu? E aquela diferença de visões, aquela diferença de abordagens vai potencializar aquele processo holístico de resolução do problema, que consequentemente vai chegar num ponto em que vai ter que resolver um problema complexo, entendeu? É tipo você perguntar como é que você resolve o problema da pandemia, entendeu? Se você tiver uma abordagem puramente reducionista, um economista vai trazer determinados pontos que, se forem analisados para uma parcela da população, vão chegar a uma conclusão que não necessariamente seria a mesma conclusão se eles analisassem por um ponto puramente médico, epidemiologista, entendeu? Então, a resolução desse problema complexo tem que partir de uma abordagem holística. E quando você tem um espaço em que você pode trazer pessoas de áreas diferentes e de capacidades completamente diferentes para trabalhar em volta de um problema, então, assim, é baseado num projeto, né? Você tem um projeto para resolver e eles trabalham em volta disso para resolver de maneira holística. E isso é muito difícil de ser replicado online, velho. Assim, só voltando para a tua pergunta aí, que eu terminei enrolando um bocado aqui. Rapaz, eu me identifiquei muito. É um negócio meio denso, né, velho? É uma pergunta bem aberta e bem densa mesmo. Mas é esse negócio, velho, de que, tipo, a gente não conseguiu ainda resolver esse problema de como é que você cria um espaço digital em que as pessoas vão ocasionalmente colidir, trocar ideia e construir algo que naturalmente não seria construído com abordagem puramente reducionista, entendeu? Uhum. E esse é o maior desafio que a gente está enfrentando agora. E tem uma questão fundamental na realização das maratonas, que é a inclusão do usuário no processo de cocriação, né? Eu já cansei de ver a galera fazendo maratona maker, em que, por exemplo, para resolver um problema de uma pessoa com uma pessoa cega, aí pega uma pessoa, bota uma venda nos olhos e pronto, agora eu estou me sentindo como se eu fosse uma pessoa cega, pelo amor de Deus. É impossível. Então, se você não traz quem vive a experiência a ser trabalhada ou um problema a ser resolvido para dentro do processo de criação, é muito difícil você chegar em algo que seja realmente relevante. E eu notei na experiência Tom que os grupos eles tinham pessoas com deficiências como parte do processo de criação. Como é que foi essa experiência com vocês? Isso é um ponto bem interessante, Edgar, porque, na verdade, é uma prática que supostamente deveria ser adotada por todo mundo, né, velho? Assim, se você vai desenvolver produto, aquele produto, a não ser que seja uma peça de arte ou algo desse tipo, se for um produto para ser utilizado, ele vai ser utilizado por alguém, entendeu? E aí, talvez só dando um passo para trás aí na questão do Mecaton, só para falar um pouquinho do que é esse Mecaton, né? Talvez seja interessante
explicar um pouquinho. Uma vez por ano aqui em Melbourne tem essa instituição, o TOM, que eles juntam um grupo de conhecedores. E esses conhecedores são pessoas que são portadoras de deficiências e necessidades especiais. E essas pessoas têm que conviver com determinadas limitações que são bem específicas, entendeu? Por exemplo, paralisia cerebral, uma pessoa que é tripla ou quadruplamente amputada, e que é bem difícil para essa galera achar produtos que atendam determinadas necessidades deles, porque esses produtos não são produzidos em massa, entendeu? E, naturalmente, se você pensa por um ponto pela perspectiva da manufatura, algo que não é manufaturado em massa, consequentemente, vai ser bem caro, entendeu? Isso. Então, essa galera que tem necessidades especiais, que tem determinadas limitações, não conseguem ter acesso direto a coisas que são extremamente simples, entendeu? Do tipo... E muitas vezes são muito caras, né? Às vezes até a indústria até fornece determinadas soluções, mas a valores altíssimos, não é verdade? Caríssimo, pô. Caríssimo. A gente teve um menininho, um rapaz, que foi um dos conhecedores do Mecaton do ano passado, e ele tem paralisia cerebral, e ele queria um dispositivo para conseguir se alimentar sozinho, entendeu? E aí já tem um dispositivo desse no mercado, que é uma espécie de braço robótico que ele consegue operar com o pé. E aqui acho que era tipo uns $12 mil, velho. A família dele não tem a menor condição de pagar por isso, entendeu? E aí, voltando para a tua pergunta, velho, o Mecaton justamente existe para que uma galera se reúna e durante um determinado período de tempo eles desenvolvem, prototipam e criam esses produtos que são específicos para os conhecedores, entendeu? Então, ao longo de determinados dias, no caso do ano passado a gente viu 8 conhecedores, cada um chega com um problema a ser resolvido, mas aí tem todo um processo de entendimento do problema, entender-se, porque a partir do momento que o conhecedor, o usuário, descreve o problema, pessoas que vão trabalhar naquele problema vão utilizar determinadas ferramentas para traduzir aquele problema numa solução. Tipo, o conhecedor nunca chega, eu quero isso, tá ligado? Normalmente o conhecedor chega, porra, eu tenho dificuldade disso, eu não estou conseguindo fazer isso. Normalmente é assim que o conhecedor se comunica, diferentemente de um desenvolvedor, de um designer, que muitas vezes, assim, já vai chegar, eu quero fazer isso, então eu vou desenhar Querem resolver isso, magicamente isso, o tá problema, ligado? né? Acontece muito. Porque eu sou incrível, então eu não preciso estudar, não. Aqui da minha cabeça vai sair algo mágico e vai resolver, né? E às vezes não é nem por arrogância, tá ligado? Às vezes é pura ingenuidade mesmo, de achar que você tem a solução na sua cabeça e vai construir alguma coisa que vai resolver aquilo, tá ligado? E aí você... Peraí, assim, eu já fiz isso várias vezes. Tipo, pô, tô com essa ideia massa na cabeça e passo um tempão em projeto e faço prototipo. Depois que tá pronto, tipo, e aí, o que é que eu vou fazer com isso, tá ligado? Então eu acho que tem um monte de gaveta aqui de projetos escanteados e jogados pro lado que não tomaram vida. Isso é justamente a falta de contato com o usuário, né? E nesse caso, o usuário final realmente é uma pessoa que tem uma necessidade especial bem específica. E aí um time de pessoas vai tentar traduzir essa necessidade num produto que pode ser utilizado para essa galera. E no fim, o que eu acho bem interessante também é que tudo que é construído através desse Mecaton, tudo que for prototipado, é open source. Então, qualquer pessoa no mundo que tiver alguma necessidade similar pode baixar os projetos, etc., modificar, se for necessário, um pouco, e prototipar com acesso a produtos de fabricação digital, normalmente impressora 3D, cortadora laser, às vezes CNC, alguma coisa desse tipo. Inclusive, essa conversa da gente se conecta com o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência, que rolou semana passada, dia 21 de setembro. E é uma conversa muito importante de ser feita, não só nesses dias, nesses marcos especiais, mas todo dia. Inclusive pensando em como preparar as cidades para essas pessoas. As cidades, muitas vezes, não são preparadas nem para quem não tem deficiência, não, Bernardo? Como é que é para vocês por aí? Porque aqui andar nas calçadas é praticamente fazer parkour. Não, pois é, pô, né? Eu cresci minha vida toda em Recife também, né? Então, Eita, tô desculpa me preso aqui na interromper, Austrália Bernardo. por enquanto. Vocês devem ter percebido a quantidade de véi que Bernardo falou durante essa conversa da gente, né? Então acho que não precisa nem explicar que ele era daqui. Mas diz aí, velho. Não, pô, vivi minha vida toda em Recife também. Tive aí, agora já faz 2 anos, né? Mas parece que foi recentemente. Mas é isso, velho. Tipo assim, a questão da luta pelo direito das pessoas com deficiência, na verdade, acho que eu posso falar meramente por empatia, né? Que eu não experiencio diretamente, mas participei de diversos
diversas situações em que eu pude conviver e ter empatia pela luta. E é uma questão de entendimento mesmo, entender se isso volta um pouquinho para aquele discurso da abordagem reducionista, da abordagem holística, entender se muito da medicina e do capacitismo reducionista aborda essa questão da deficiência como algo a ser resolvido, entender se como algo a ser tratado, algo a ser vencido, sabe? E pelo que eu pude ver, pelo que eu pude aprender, assim, convivendo com o Mecaton e participando desses atos, é que muitas vezes é meramente uma luta por adaptação, entendeu? De poder ter acesso e não ter barreiras, entendeu? Então, eu convivi com muita projetos de galera que estava fazendo desenvolvimento de produto para que uma pessoa com paralisia cerebral pudesse escovar os dentes, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente toma por garantido no dia a dia da gente e que, na verdade, podem ser soluções tão simples como mudar o acesso que uma pessoa com deficiência tem a um nível de autonomia que a sociedade muitas vezes não permite que uma pessoa com deficiência tenha, entendeu? Como você disse em Recife, falando com calçada, esse tipo de coisa, isso termina sendo uma barreira a ser vencida que impede que uma pessoa com deficiência acesse determinados lugares, entendeu? Isso não deveria ser assim, tipo, talvez você saiba, alguém que tem um background de arquitetura, uma coisa desse tipo, que o design universal não é simplesmente criar piso tátil em todo canto para a galera poder chegar nos cantos, muitas vezes é simplesmente criar um espaço que você nem nota que deficiências existem, entendeu? E o que a gente tentou trazer com o Mecaton é justamente essa visão de que é uma questão de convivência, entendeu? De que pequenos problemas podem ser solucionados com design inteligente, se a gente se juntar e botar a cabeça para pensar junto, a gente resolve problemas que parecem ser muito grandes, entendeu? Que às vezes, se você colar junto do usuário lá, colar junto da pessoa que está precisando, você vai entender e resolver. Tipo, essa questão de escovar os dentes, hoje em dia o projeto open source aí é só um molde 3D que se encaixa na mão de uma pessoa que tem a paralisia, que permite que ela consiga escovar os dentes sem necessariamente ter mobilidade nos dedos, entendeu? E aí, tipo assim, com impressora 3D você imprime isso em 3, 4 horas, vai gastar alguns reais e vai permitir que uma pessoa tenha acesso a uma coisa que hoje em dia a sociedade não permite que a galera que tem necessidades especiais tenha acesso, entendeu? E às vezes é mais simples do que a gente pensa, velho. Se a gente colar junto de quem precisa, quem quer usar. Né? Total, pô. Tem uma questão impressionante, que é quando a gente vai falar de negócios, a gente sempre diz, se você tem uma solução para um problema que afeta uma quantidade relevante de pessoas, você tem um negócio, né? E aí, quando você vai tratar de problemas enfrentados por pessoas com deficiência, muitas vezes o volume de pessoas que sentem o mesmo problema não justifica ter um negócio. Aí, por conta disso, você ignora completamente essa galera, né? Então, eu acho que um dos desafios da fabricação digital é exatamente permitir que você consiga resolver o problema de uma pessoa. Porque, como negócio, não faz sentido, mas essa pessoa tem o direito de ter seu problema resolvido também, né? De ter acesso a possíveis soluções. Acho que essa experiência é muito rica. E quem quiser... E aqui entra a fabricação digital, né? A fabricação digital está aí para isso, né? Para permitir que a gente acelere processos de criação, mas que a gente também consiga personalizar soluções. Acho muito bacana. E quem quiser acessar mais informações sobre o Projeto Tom, aqui na descrição do vídeo tem o link também do Fab9, tem o link do Fab Lab Recife, e aqui você vai acessar tudo o que você quiser de informações desse papo que rolou agora com Bernardo Mendonça, recifense, que está morando em Melbourne, que trabalha no Fab9 e que tem feito projetos incríveis por lá. Bernardo, meu velho, valeu demais pelo papo, delícia. Valeu, Edgar. Eu espero que a gente possa, eu não imagino que seja em breve, mas assim que possível, a gente possa se conectar fisicamente, porque a rede de Fab Lab que está espalhada pelo mundo todo, são mais de 2.000 Fab Labs espalhados em mais de 100 países, essa galera se conecta remotamente, como a gente está fazendo hoje, mas o bom mesmo é quando a gente se abraça, né? Quando a gente pega a ferramenta para fazer as coisas, para resolver os problemas, aí é que é bom demais, né? Não? Pois é, pô, fronteira abrindo, eu tô em Recife, tá ligado, né? Vamos embora. Tô aí. Beleza? Valeu, meu irmão. Até a próxima, amigo. Valeu, abraço, galera. Se você não valeu. está inscrito ainda no canal Maker, aqui ó, tem o pitoquinho aqui embaixo.
faz tua inscrição, marca o sininho das notificações e vamos embora. Valeu!